eu vou falar um pouquinho sobre o projeto de lei que chegou para a Comissão de Educação do Senado em maio deste ano, que é o projeto de lei 1388 do ano de 2022, que fala sobre educação domiciliar ou conhecido homeschooling. Esse projeto, na verdade, autoriza a educação domiciliar para todos os níveis, desde o ensino infantil até o ensino médio dentro do território nacional. Na verdade, essa prática ela é reconhecida e permitida em mais de 60 países, nos 5 continentes, isso segundo dados de uma Associação Nacional de Educação Domiciliar, a ANED. E existe um movimento muito forte contrário a este projeto de lei, do movimento Todos pela Educação, que é um movimento bastante importante da sociedade civil para defender os interesses da educação no país. Eu já acho que citei o Todos pela Educação antes, é uma referência aqui no país. Além de mencionarem que este projeto vai provavelmente reforçar as diferenças, as desigualdades que já existem, vai incrementar a colocação de crianças e adolescentes que hoje já estão em situação de risco e que dependem da escola. E quando eu falo risco, não é apenas questões de, por exemplo, violência doméstica ou abusos, mas também risco, por exemplo, alimentar, de crianças que dependem de uma merenda escolar para a sobrevivência também. E hoje, sabendo que já há grande parte da população que depende do ensino público e que não tem acesso a um ensino público de qualidade, o que dizer se este ensino público for ofertado como educação domiciliar? Além disso, uma pesquisa que foi feita pela Unicamp e pelo Instituto Datafolha em maio deste ano também, quando chegou na Comissão de Educação o projeto, diz que 80% dos brasileiros são contrários à adoção dessa prática, porque além da função conteudista da escola, existe também a questão de socialização, de aprender a lidar com as diferenças, de desenvolvimento socioemocional, de desenvolvimento inclusive psíquico e motor, né? O papel da escola é um papel mais amplo. Precisamos entender que é um conjunto, é uma situação complexa de simplesmente você dizer vamos trazer isto para casa e vamos fazer isto em casa. Se a gente for pensar em alguns países como Estados Unidos e Nova Zelândia, onde essa prática já é comum há muitos anos e ela é regulamentada, eles também têm seus problemas de jovens, crianças e adolescentes em risco, mas há um controle um pouco maior estabelecido em relação a essa educação domiciliar. Mas nós também temos países, como por exemplo no Oriente Médio, onde a prática é regulamentada, mas nós não temos dados para comparação ou para levantar as informações suficientes para entender se há um funcionamento ou não. Inclusive, que nós temos que pensar que há diferenças culturais e, infelizmente, nesses países, muitos deles, ainda as meninas não têm a possibilidade de estudar e frequentar uma escola. Então, isso também tem que ser levado em consideração quando falamos de educação domiciliar. Apesar disso, tem informações na Agência Brasil, que é do governo, né, Data Senado, que continuam insistindo que o tema vem sendo procurado cada vez mais dentro do site, que há apoiadores, mas a maior parte da população, e eu me incluo nessa maior parte da população, são contra a ideia da regulamentação da educação domiciliar. Porque realmente, num país com tantas diferenças e sabendo em que momento nós estamos e como funcionam as nossas leis, regulamentações e, vou além, como funciona o controle e a gestão desses processos. Havendo isto estabelecido, alguém vai ter que controlar este processo. E nós sabemos que a contratação de mão de obra dentro do governo, e eu não falo só do governo, eu falo do governo de forma ampla, por meio de concursos ou como vai ser feita
esse controle, isso demora. Por outro lado também, há alguns pontos cinza dentro desse projeto que falam que a criança tem que estar matriculada na escola, a criança tem que fazer algumas avaliações como seus colegas vão fazer. Por outro lado, ela exige que uma das pessoas que vai fazer ou que seja o responsável por essa criança de educação domiciliar tenha uma formação superior. Porém, a lei permite um período de transição. E nesse período de transição, esta pessoa responsável pela criança ou adolescente ainda estará cursando o seu curso superior. Então, não faz muito sentido, por exemplo, você colocar uma criança sujeita à educação de um terceiro que ainda não terminou uma educação superior, que não necessariamente também vai ser na própria área de atuação como educação, por exemplo. Nós temos professores que são muito bem formados e nós temos professores que fazem um trabalho excelente mesmo sem formação. Então, acho que não temos ainda um sistema de educação e nem de sociedade no Brasil tão robusto como para suportar um modelo de educação domiciliar ainda. Há muitas pessoas que defendem esse modelo por bons motivos, porque estão dentro têm essas condições, um dos pais ou responsáveis podem ficar em casa e fazer essa gestão escolar, mas é um grupo muito reduzido dentro da nossa sociedade. Então, nós não podemos permitir e colocar esse volume de crianças e pessoas com necessidade, embora, claro que o projeto de lei diz que é uma possibilidade, não uma obrigação, mas nós não podemos chegar ao ponto de colocar essas crianças e adolescentes nessa situação de por que não? Alguém que queira estimular trabalho infantil ou violência doméstica, que tire o seu filho da escola, como você vai fazer esse controle se estiver dentro desses critérios que são estabelecidos? Então, por isso que eu digo que o projeto de lei tem que ser olhado com muito cuidado, a população tem que ser ouvida, como eu disse já, segundo pesquisas, 80% da população contra esse projeto. Então nós temos que primeiro fazer o nosso dever de casa como sociedade, olhar para o nosso sistema educacional, antes dar um passo atrás e, de novo, eu volto a conectar este tema com o futuro do trabalho. A quem interessa o enfraquecimento do sistema educacional? Como isso vai impactar o futuro do trabalho do país? Se nós tivermos uma mão de obra, em geral, majoritária, menos qualificada, como isso vai se dar na questão de sustentabilidade corporativa para o futuro? Que oportunidade essas pessoas terão de ingressar numa universidade depois, para poder galgar posições no mercado de trabalho? Então, acho que tudo isso tem que ser olhado e não simplesmente projeto de lei pontual, porque é uma coisa que vai afetar muito a vida de milhões de brasileiros e de crianças e adolescentes que virão por aí.